Shanks o Ruivo é o único que divide a herança divina dos nobres e a diabólica dos piratas. Filho de Garly, um dos Gorosei, Shanks fez uma escolha há muito tempo que mudaria a vida de Luffy e, claro, a sua. Dar um braço para a próxima geração. Mas o que isto significa? Como o homem que lutou com Dracula e Mihawk em duelos lendários, com uma tripulação que tem Ben Beckman, Yasop, Lucky Ruff fazendo parte, que virou Yonkou e trocou golpes com Barba Branca e Akainu sem tremer 1 milímetro da sua lâmina, perdeu o braço para um rei do mar. Existe uma resposta para isso que vai muito além de apostar na nova era. Ela diz muito sobre o início e o fim de One Piece. A marca do abismo é real e Shanks carrega a estigma de Musama. Quer saber a verdadeira explicação de por que Shanks perdeu seu braço? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou difusar aqui para o vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Tão bem, né? Claro que estão. O vídeo do Shanks tem que estar bem. E olha só, quase 30 anos depois, parece que temos uma resposta de por que o Shanks perdeu o braço para um monstro do mar que é relativamente fácil, que o Luffy no capítulo 1 já derrotou com um socão, e isso tem a ver com a marca do abismo? Será? Eu trouxe muitas coisas boas nesse vídeo aqui, explicando dois pontos principais da perda do braço do Shanks e que fazem muito sentido. Você vai sair daqui assim, ó, explodindo a cabeça, fazendo um monte de teoria. Antes de eu falar, aproveita a ação da minha moto que tá rolando ainda, tá só 20 centavos, mais de 75% já vendida. Aproveita, tá bom? 20 centavos, vou entregar em qualquer lugar do Brasil pra você essa moto aí. Pronto, recado dado. Agora sim vamos falar tudo sobre o braço perdido de Shanks, o Ruivo. Vamos lá, pessoal. Uma grande curiosidade que talvez muitos não saibam é que originalmente o Shanks não deveria perder o seu braço. Mas o editor do Oda disse que eles precisavam de algo a mais para tornar o início da série mais emocional. E isso resultou em Shanks perdendo o braço para salvar o Luffy. Uma das cenas mais legais do começo de qualquer anime. O mais interessante é que em Romance Down, o protótipo de One Piece, o Shanks perdeu o braço para um tubarão. Então isso surgiu apenas como um plot, sem conexão com qualquer coisa que o Oda tinha escrito. E quando Oda reescreveu Romance Down para a serialização de One Piece, eles mantiveram esse elemento porque se tornou a parte mais icônica do começo da história. Oda pretendia originalmente terminar One Piece em 5 anos. Qualquer fã que voltar ao início de One Piece para reler ou reassistir vai achar engraçado como a história não tinha nenhuma pretensão de ser o que é hoje. Então o que era para terminar em 5 anos virou um monstro que já vive por quase 30 anos e o fim ainda nem está à vista. Novas ideias foram surgindo e a história foi ganhando mais informações, personagens e poderes. Então obviamente começou a não fazer sentido que Shanks perderia o braço para um mero rei do mar. Especialmente quando Luffy chutou o traseiro desse mesmo rei do mar facilmente no capítulo 1. Shanks, com menos de 14 anos, já dominava a Haki do Rei avançado, copiava o Kamusari, golpe de Roger. Ele é chamado de assassino do Haki de observação. E com o passar da história, Oda fez Shanks ser a representação viva de Gold Roger dessa era. Tudo para sabermos que quando Luffy superar o Ruivo, ele também superou Gold Roger. Então como explicar que um monstro como o Ruivo perdeu o braço para um monstro aleatório, quando Shanks pode derrubar 100 mil homens sem nem tocar neles usando o seu Haki do Rei? Oda precisava de uma resposta de como tornar isso em algo mais simbólico para os fãs. Como fazer você que acompanha a série entender o significado real por trás disso. A primeira resposta de como um dos maiores piratas de todos os tempos perdeu seu braço para um monstro relativamente fraco veio no capítulo 434 em uma conversa com o lendário Barba Branca, que ele fez o papel de nós, fãs, ao questionar como um homem que rivalizava com a esgrima de Mihawk perdeu o braço. A resposta de Shanks foi que ele quis apostar seu braço no futuro. Isso, claro, é uma resposta metafórica e que para muitos ainda não faz sentido. Apostar seu braço na próxima geração? O que isto quer dizer? Luffy já tinha determinação de ser um pirata mesmo quando criança. E é aqui onde você nota a evolução do roteiro de One Piece de algo mais simples para algo mais complexo. Oda não respondeu apenas com essa pequena frase de Shanks sobre a resposta para a perda do seu braço. Ele a explicou longamente durante muito tempo em cada um dos capítulos da jornada de Luffy. Porém, os capítulos recentes de Elbaf tivemos o que parece a resposta definitiva da perda do braço de Shanks. Foi revelado por seu irmão Shamrock que Shanks visitou Mary Joyce apenas uma vez, mas não foi especificado quanto. Alguns podem pensar que ele visitou no arco da Reverie para falar sobre o certo pirata, mas na minha humilde opinião sua visita à Terra Santa foi logo antes dele parar na ilha de Luffy. Tudo porque ele roubou a lendária fruta de Nico.
Nika. E esse foi o momento derradeiro da escolha de por que deixar seu braço ser devorado. Tudo porque no capítulo 1140 temos um vislumbre dos poderes dos Cavaleiros Sagrados. Que eles têm algo chamado Marca do Abismo e ao que parece pode ser uma tatuagem. E essa tatuagem é o símbolo do abismo, a estigma de Imu-sama, que permite que eles unam seus poderes a Imu. Pode ser possível que quando Shanks visitou a Terra Sagrada, ele foi forçado a receber essa marca do abismo. Ou então isso ocorreu quando ele ainda era um bebê, porque Shanks, jovem no navio do Roger, nunca é visto com o braço inteiro à mostra. Então deixar seu braço ser devorado para acabar com essa conexão com sua antiga casa faz muito sentido. Assim como Sanji quando destruiu o traje da Germa. Parece que Shanks deixou seu braço ser arrancado para se livrar dessa marca do abismo que teletransportava ele sem ele nem mesmo querer. Notem uma coisa, Gunko, Cavaleira Divina, usa o braço esquerdo para fazer o círculo do abismo. Sun Kirigan também tem uma bandana no braço esquerdo. São Shepard tem uma tatuagem visível no braço esquerdo. São muitas bandeiras sobre o braço esquerdo, o mesmo que o Ruivo perdeu. E a marca também parece significar que você pode ser teletransportado à força e a qualquer momento. Shanks matou 2 coelhos com uma cajadada só, sacrificando seu braço. Um pelo motivo que ele disse de apostar no futuro e que acreditamos que ele fez isso por Luffy, e eu acho que é verdade. O segundo motivo é que ele também de alguma forma tinha que perder seu braço porque ele tinha a marca que o teletransportou contra sua vontade para as Terras Sagradas, quer ele quisesse ou não. Então ele ainda era meio que escravo da sua herança. E que melhor momento para fazer isso se não fosse esse específico com Luffy. Claro, se Shanks estava realmente marcado e queria se livrar disso, porque ele simplesmente não cortou o seu braço. Ao invés disso optou por deixá-lo ser mordido por uma fera que convenientemente só devorou o seu braço. Bom, isso também contém a explicação de que Shanks intencionalmente deixou seu braço ser devorado, enquanto ele poderia ter salvado o Luffy sem fazer isso, sem dar o seu braço. Então levanta a questão, por quê? Pode ser, como Vegapunk diz, a história do século perdido não é tão preto no branco quanto parece. Talvez haja alguma razão para as coisas terríveis que o governo mundial faz, que eles tentam usar para justificar suas ações. E eu acredito nisso. Que a causa da guerra contra o Reino Antigo começou talvez com uma causa mais justa, uma ideia que fazia sentido, mas que com o passar do tempo se perverteu no status quo de Imu-sama e nos nobres como conhecemos hoje. Shanks poderia ter aprendido isso quando visitou a Terra Sagrada e ficou em conflito, sem saber qual era o lado correto a tomar. Então talvez quando Luffy comeu a fruta de Nika, isso fez repensar as coisas porque ele se lembrou das falas do seu capitão. O ataque do Rei do Mar seria então o momento perfeito em que Shanks decidiu apostar tudo em Luffy, salvando e perdendo seu braço e portanto cortando os laços com os dragões celestiais no processo. Então Luffy aqui mostra a Shanks o caminho a seguir em troca. Shanks ensina a Luffy o que é de fato ser um pirata. Shanks viu a sombra de Roger e Luffy. E quando chegou a hora de salvá-lo do Rei do Mar, ele acreditava que essa seria uma oportunidade incrível de ensinar a Luffy os perigos que vinham com a escolha de se tornar um pirata. Ele ensinou Luffy que às vezes ele teria que sacrificar coisas que eram preciosas para ele pelo bem dos seus companheiros de tripulação. Ensinou Luffy que uma grande dose de resiliência era necessária para suportar esse tipo de dor dos mares. Luffy chorou porque sentiu que era responsável pela perda do braço do Shanks. Ele não conseguia entender como Shanks poderia estar tão indiferente sobre a perda do seu braço. Afinal, Luffy chorou muito depois de cortar a pele abaixo do olho apenas para ter uma cicatriz. Aquilo doeu para ele. Como alguém perder um braço pode ficar indiferente a tudo? A dor ao erro de uma criança e as sequelas que ficariam. Shanks teve seu braço inteiro comido por um Rei do Mar. Luffy não conseguiu entender como Shanks suportou a dor disso. Sim, Luffy não entendia Shanks, mas a cena permitiu que Luffy evoluísse e aprendesse coisas ao longo da sua vida. A importância do sacrifício, a importância do respeito, a importância da força, os perigos da vida pirata, suas próprias deficiências. Luffy entendeu por fim que como pirata ele enfrentaria coisas que eram muito mais poderosas do que ele e muito maiores. Coisas que ele não seria capaz de derrotar. Ele sabia que Shanks nem sempre estaria lá para salvá-lo. Então ele precisava ficar mais forte para enfrentar a dureza que o esperava. Para Luffy, o maior pirata de todos os tempos não é aquele que pode destruir ilhas quebrando o ar, ou a criatura mais forte do mundo capaz de dizimar um país inteiro com um sopro. Muito menos a mulher em que a lógica se aplica. Para Luffy,
Nem mesmo aquele que chegou à última ilha da Grand Line e conquistou o título que ele almeja é o maior de todos. Para Luffy, o maior pirata de todos os tempos é aquele que lhe ensinou algo valioso em um dia de um passado distante. Sobre o que é amizade, determinação, a força ao custo de um braço. Shanks ensinou a Luffy que sua honra não vale sua vida. Já Shanks saiu da ilha de Luffy com um aprendizado também. Ele foi a primeira pessoa a ser liberto por Nika em todo One Piece. Os grilhões da sua linhagem e as dúvidas sobre qual caminho seguir, a liberdade de um pirata ou a escuridão do abismo de Musamá, foram retirados. Como o manto negro que cobriam ele foram totalmente soprados por Joy Boy naquele dia. Promessas e ameaças podem levar a alguma coisa. Guerra e violência podem significar algo, mas nada pode dizer tanto quanto outra vida. Nem mesmo vago gesto ou símbolo de honra. One Piece trata das diferenças filosóficas, metafóricas, sentidos de honra pelas quais governantes e piratas apostam suas vidas. Como o próprio Shanks diz, experimentando ambas, vitória e derrota, fugindo e derramando lágrimas, um homem só se tornará um homem. Não há problemas em chorar, mas você sempre tem que seguir em frente. Quando você entender isso, também entenderá que um braço é apenas um braço. E vai por fim entender o que é ser um verdadeiro pirata. Muito legal, né, galera? Então assim, o Shanks apostando na nova era, eu acredito realmente que ele fez isso. Mas talvez ele tivesse a marca do abismo e já matou 2 coelhos numa cajadada só. Já se livrou daquela marca que ele carregava. Talvez como um alto flagelo mental. Ele ainda tinha esses grilhões ligados à sua família. E quando o Luffy comeu a fruta de Nika e o sorriso se abriu no rosto, foi ali que o Shanks entendeu de fato quem estava na sua frente. Soberano do mar, Joy Boy. Isso torna Shanks a primeira pessoa a ser liberta por Joy Boy em todo One Piece. Legal pra caramba isso daí, né? E aí ele entregou o seu braço pra Luffy pra ensinar o que é de fato ser um pirata. E também no processo escolheu aonde ele quer estar. Ao lado dos piratas. E você acha que o Shanks tinha a marca do abismo também? Por isso que ele perdeu o braço para um fraco rei do mar? Qual a sua opinião? Qual a sua teoria? Deixa aqui nos comentários, quero saber o que você pensa. Se gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima, valeu por assistir. Fui!